Vou fazer um breve enquadramento para esta conversa, apresentarei também os nossos oradores convidados. Como arranque, teremos duas perguntas iniciais, que são perguntas para os nossos três convidados, que já vos irei apresentar, e depois, a partir destas duas perguntas iniciais, que funcionarão como uma espécie de aquecimento e também de contextualização, farei perguntas dirigidas a cada orador, sendo que, a partir do momento em que tenhamos perguntas vindas dos nossos participantes, teremos todo o gosto em integrá-las e, portanto, pedir aos nossos convidados que as respondam ou que teçam os seus comentários acerca dos mesmos. Relativamente à conversa, eu gostaria de lembrar alguns dados como enquadramento sobre o turismo e como é que nós hoje chegamos aqui. Gostaria que tivessem presente que em finais de 2019 nós tínhamos atingido os melhores resultados de sempre do turismo nacional. E mesmo muito antes da pandemia nós já falávamos de transição digital da economia. Contudo, e perante o que nos aconteceu, de repente o turismo parou, o mundo parou, os hábitos de consumo e de trabalho também se alteraram. O distanciamento social, o afastamento é hoje a palavra de ordem e neste contexto, como sabemos, o digital ganhou terreno e isto tudo num curto espaço de tempo, em que a digitalização também passou forçosamente a fazer parte do nosso dia-a-dia, do dia-a-dia das empresas e nomeadamente daquelas que nos trazem hoje aqui, que são as empresas do turismo. Este contexto, naturalmente, acelerou o ritmo da transformação digital e, como em todos os setores de atividade, trouxe também mudanças significativas ao turismo. Começamos a procurar soluções digitais, tendo esta sido, sem dúvida, uma das principais respostas por parte dos negócios, dos destinos, para fazer face aos desafios da pandemia. O que também fomos verificando foi um maior avanço em projetos que recorrem cada vez mais à tecnologia, e que nos permitem reduzir a necessidade de contactos sociais, como por exemplo em aeroportos, em hotéis, e também fomos verificando uma tendência para a adoção de medidas que nos permitem facilitar a experiência do cliente nesta nova realidade. E como exemplo dou-vos soluções, por exemplo, de check-in e de check-out online, sem termos que tratar fisicamente com as pessoas do outro lado do serviço. Uma outra área, nesta área do digital, que também ganhou muita relevância, embora tivesse vindo a desenvolver-se, acho que levou um grande empurrão, se quiserem, nesta fase, foi a área do marketing digital, em que veio a tornar-se uma das grandes apostas das empresas e dos destinos, e que se foi consolidando, como vos dizia também, nesta nova realidade em que vivemos. Só para vos dar um pequeno exemplo e para termos uma ideia desta importância, refiro, por exemplo, um relatório que recentemente a Google divulgou, e que nos diz que, em média, um viajante que, quando está a preparar a sua viagem, assiste a 5 vídeos online, faz cerca de 34 pesquisas e passa por 380 sites durante os 2 meses em que planeia a sua viagem. E se juntarmos a isto um outro dado, torna-se de facto muito importante, é que todos estes acessos, entre todos estes acessos, 87% acontecem através da utilização de dispositivos móveis, portanto, dá-nos a ideia da importância do digital e também dos dispositivos móveis nesta realidade. Um outro aspecto que queria também realçar nesta contextualização da nossa conversa é que nesta fase de retoma uma estratégia de marketing digital forte vem dar um novo ânimo às empresas, aos profissionais, nomeadamente no que respeita à comunicação, à promoção de produtos e experiências turísticas, que naturalmente têm que estar ajustados a estas novas realidades. Para quê? Para auxiliar as marcas, para auxiliar a criar relações mais próximas e eficientes, com foco essencialmente na experiência e na satisfação dos clientes. E de facto, como vemos, são vários os exemplos que vos acabei de dar e que nos mostram que ter uma presença online, uma presença que transmita confiança e segurança, nunca foi tão importante como no tempo, no momento em que vivemos. E, portanto, esta necessidade tende a aumentar ainda mais de forma acelerada com este novo contexto e, portanto, o tema como o 2, com os oradores que temos, torna-se de facto central
para melhor compreender como é que podemos fazer parte deste movimento de introdução do digital, nomeadamente na área do turismo. Com este cenário, quero só dizer-vos, antes de passar a apresentar os nossos convidados, que nós pretendemos, durante a conversa, abordar questões como o papel da transformação digital no turismo, como é que a digitalização pode contribuir para uma nova forma de fazer turismo, a relevância do marketing e da comunicação digital na promoção dos destinos e dos negócios, nomeadamente negócios locais, e também os desafios e expectativas para o setor no âmbito da digitalização. E, portanto, como vos disse, nós temos 3 convidados que conhecem profundamente e têm responsabilidades no setor do marketing e da comunicação digital e que eu passarei de imediato a apresentar e que nos vão ajudar a responder e, de alguma forma, a trazer luz a estes temas que vos apresentei. A primeira convidada que temos connosco é a Regina Santana. A Regina é cofundadora e CEO da agência Get Digital Portugal, também da agência Get Digital Brasil, é diretora da Digital Elevation e mentora da Evolution Mastermind. A Regina é também especialista em estratégia de marketing, inbound marketing e vendas. Não sei se me estão a ouvir. E é certificada em Digital Marketing Strategy pela Universidade de Harvard dos Estados Unidos. Creio que temos o vereador connosco. Estão a ouvir? Estamos a ouvir, sim, Sr. Vereador. Quer dizer-nos olá para depois continuarmos? Já está a funcionar. Estão a ouvir e estão a ver, não estão? Estamos sim, estamos obrigado. sim. Então, obrigado. Peço imensa desculpa, mas a tecnologia, quando nós queremos, ela não funciona e por isso às vezes temos estes constrangimentos e aqui o digital é tão importante para isto e agora ele deixa-nos ficar mal. E depois quem não tem muito conhecimento técnico disto, maior é a dificuldade e tentamos resolver e está resolvido e julgo que me estão a ouvir. Antes de mais, eu queria muito rapidamente agradecer o convite que foi endereçado pela Câmara Municipal e também pela Associação Comercial de Braga. Como já aqui foi dito, nós realizamos já este Fórum do Turismo há 4 anos, esta é a 4ª edição. Costumamos realizar este Fórum do Turismo de uma forma presencial. Nas primeiras edições, o ano passado também já não foi possível, fruto dos constrangimentos que todos conhecemos, mas decidimos fazê-lo à mesma e mudamos um bocadinho até o modelo da apresentação, porque também nos dá a oportunidade de ter vários convidados e várias sessões. E este ano também acontece exatamente o mesmo. Nós, neste 4º Fórum do Turismo, vamos fazer também 4 sessões, na sexta-feira passada, hoje e nas 2 sextas-feiras que vêm posteriormente. E é com gosto que faço aqui esta introdução naquilo que é esta marca de Braga. Braga criou uma marca própria, uma estratégia própria. Esta marca de Visite Braga é uma marca da Câmara Municipal de Braga, que nós levamos pelo mundo fora. Foi assim que nós decidimos desde 2017, 2018, e quando estamos presentes, por exemplo, em fóruns internacionais, em feiras, em 2018 e 2019 participamos em 13 feiras nacionais, ibéricas e europeias. O ano passado não foi possível, este ano está marcada, a não ser que haja algum constrangimento, mas para já temos tudo combinado, irá realizar-se a Fitur e nós voltaremos a estar presentes com marca própria, com aquela que foi a nossa estratégia, que foi delineada aqui há uns anos também pela Blume, em parceria connosco. No fundo é uma viagem no tempo. Braga proporciona uma viagem no tempo a quem nos visita, uma cidade com mais de 2000 anos de história, uma cidade que tem um passado, um presente e um futuro e que tem esse objetivo de cativar e de criar essa curiosidade ao visitante de vir viver e vivenciar essa mesma experiência no terreno. Em 2019, nós fomos de uma das 20 cidades que esteve candidata a melhor destino europeu 2019, ficamos em segundo lugar, em 2021 ficamos em primeiro lugar. É evidente que há agora uma suspeição relativamente
a estes prémios. No entanto, aquilo que nós achamos e o que se tem vindo a verificar, e os dados demonstram isso, é que Braga, neste momento, aparece no radar europeu e no radar internacional, em várias revistas, em vários sites, e com uma dimensão que não tinha aqui há uns anos atrás. E o resultado disso são, acima de tudo, o número de turistas, o número de dormidas, que é o dado mais fiável, que é o dado do Instituto Nacional de Estatística. Em 2017 tivemos 520 mil dormidas, em 2018 580 mil dormidas e em 2019 640 mil dormidas. O digital nunca fica dissociado de toda esta estratégia, como é evidente. Nós criamos a nossa marca, criamos as redes para levar esta marca longe, não só com presença física, mas também através de um site do Visite Braga, através das redes sociais, de Facebook, também Instagram, e vamos apresentando vários elementos. E só como curiosidade, e mesmo para terminar, que nós queremos ouvir os nossos convidados, ainda hoje mesmo apresentamos o Virtual Tour, que está inserido no site do Visite Braga, que nada mais, nada menos é de proporcionar uma visita virtual aos principais ícones, aos principais elementos atrativos do ponto de vista turístico da cidade, criando-lhes essa curiosidade, quer a quem está de fora e possa vir a Braga para experienciar e para ter contacto com aqueles que são o nosso património, quer ele seja cultural, quer seja patrimonial, mas também ao nível ambiental, que Braga tem vindo a tentar posicionar-se, criando um conceito do Braga natural. Temos também um vídeo sobre essa temática que tem cerca de 170 mil visualizações e que teve também bastante sucesso. E por isso o digital, para nós, a comunicação, o marketing, é fundamental para quem se quer posicionar enquanto marca. Nós criamos uma marca nova, a marca chama-se Visite Braga, é lógico que tem por trás uma cidade, a cidade de Braga tem por trás uma história, tem por trás uma identidade própria, mas nós achamos que dentro daquilo que é a transformação do turismo, que é o tema principal do Fórum do Turismo desta quarta edição, que o turismo digital é fundamental para que possamos reforçar essa nossa marca. E nada melhor, e agradecer à Regina Santana, ao Nuno Fernandes e ao Nuno Cavaco o facto de virem aqui dar o seu testemunho, e também ao nosso moderador, que sei, pelo que percebi, não estava a poder falar, mas estava a ouvir, que está a viver em Valcâmara e que fez essa opção, e bem, porque de lá de certeza absoluta que através do digital consegue estar em toda a parte do mundo à distância de um clique. Isso é um bom exemplo daquilo que é hoje este mundo digital. E obrigado pela vossa presença, um agradecimento muito grande por terem dispensado algum do vosso tempo para participar nesta nossa iniciativa. Caro vereador, muito obrigado pelas suas palavras, e ainda bem que conseguiu juntar-se a nós ainda durante esta fase introdutória. Eu estava a apresentar a Regina Santana, que concluí ainda antes da entrada do vereador. De qualquer forma, relembro só que a Regina é, de facto, a CEO da agência digital Get Digital Portugal, bastante conhecida não só dentro como fora de fronteiras. O outro convidado é o Nuno Fernandes, que é o Head of Growth da Zomato, a plataforma de descoberta de restaurantes que há 7 anos faz a ponte digital entre a restauração e os consumidores. O Nuno conjuga uma forte experiência e conhecimento em vendas e marketing e também na área das parcerias, e tem como principal missão ajudar na digitalização do setor da restauração através de novas soluções tecnológicas e partilha de dados. E o terceiro convidado é o Nuno Cavaco, que é o coordenador do pilar da transformação digital do tecido empresarial da Portugal Digital. E o Nuno conta com um vasto currículo de mais de 25 anos de experiência como consultor de gestão e desenvolvimento de negócios. É também professor universitário e é investigador na área da competitividade sustentável, nomeadamente a resiliência e inovação. São estes os nossos convidados para nos ajudar a compreender melhor o que é o turismo digital ou talvez
uma outra coisa que nós chamamos de digitalização do turismo. E, portanto, eu iniciava já de imediato as nossas perguntas, e a primeira, que é uma pergunta para os três, tem a ver exatamente com esta questão. Devemos falar de turismo digital ou de digitalização do turismo? Ou então de ambos os conceitos, e quais serão as diferenças entre estes dois conceitos? E eu convidava desde já a Regina para nos falar acerca desta dicotomia turismo digital versus ou não digitalização do turismo. Olá, boa tarde a todos. Primeiro deixe-me agradecer à Visit Braga o convite para fazer parte deste ilustre painel. Sinto-me aqui uma privilegiada por poder passar este tempo com vocês e conversar acerca de um tema que eu acho que não deveria ser uma novidade. Muito sinceramente, acho que não deveria ser um tema tão atual, ou já deveria ser um tema mais passado, não é? A digitalização é com alguma tristeza, digamos assim, que eu vejo que em 2020 nós estamos a falar da digitalização das empresas como se fosse uma coisa que estivesse a começar agora, como se fosse uma coisa que não seja uma realidade do nosso dia-a-dia há muitos anos, não é? Só que a nossa cultura, talvez, deixa-nos sempre um bocadinho mais à espera que aconteça qualquer coisa, e acabamos por ser muito mais reativos até do que deveríamos, e no digital não está a ser diferente. A diferença entre o turismo digital ou a digitalização do turismo, eu acho que as duas coisas, se bem que para mim turismo é sempre uma coisa física, presencial, mas a digitalização dos negócios do turismo, das empresas, da comunicação, da facilitação do nosso consumidor, essa sim é de extrema importância. Eu não acredito que nós consigamos transformar o turismo numa coisa virtual, porque não é a mesma coisa, apesar de haver imensa tecnologia que já nos permite fazer muitas visitas virtuais. Mas a digitalização das empresas do turismo, essa sim, é algo que é de extrema importância. Felizmente já temos muitas empresas bem digitalizadas, temos outras que neste momento se calhar estão um bocadinho mais atrás, até mais em pânico com o que têm que fazer agora, com qual é a realidade delas agora, não é? Mas uma grande parte, felizmente, já tem qualquer coisa de digitalização, se bem que eu gostava de salientar que para mim digitalização dos negócios, principalmente em Portugal e pela realidade que eu conheço de vários países, nós assumimos a digitalização das nossas empresas, dos nossos negócios, quando surgiram as redes sociais. E colámos um bocadinho uma coisa à outra. Ficámos a achar que ter um perfil numa rede social ou estar presente numa rede social significa termos o nosso negócio no digital, que temos o nosso negócio no online. E para mim isso não é bem assim. Uma rede social é só uma rede social, é uma plataforma que nos permite angariar clientes, que nos permite mostrar, fazer a montra do nosso negócio, mas a digitalização de uma empresa é muito mais que isso, e ela depende sempre de ativos próprios e nunca apenas de plataformas de terceiros que existem, que nos permitem trabalhar, que são excelentes, porque é um meio, é um veículo que nós podemos utilizar para alavancar o nosso negócio, mas como em qualquer negócio nós precisamos de assentar os nossos ativos em ativos próprios e nunca em ativos de terceiros. Portanto, a digitalização em Portugal tem que mudar um bocadinho o paradigma de tenho os meus perfis nas minhas redes sociais, portanto a minha empresa já é uma empresa digitalizada, porque isso para mim não é de todo uma empresa digital. Não chega. Não quer dizer que não seja de extrema importância, porque é, efetivamente, mas aquilo serve apenas como um veículo que nos é permitido utilizar para depois nós criarmos os nossos ativos, que passa por ter um site, passa por ter um blog, passa por ter uma landing page e essencialmente por ter bases de dados. E as redes sociais servem para nós angariarmos pessoas para as nossas bases de dados e não são de todo a digitalização do nosso negócio. Acho que respondi, Jorge. Gina, muito obrigado. Não respondeu. A minha visão. Toca aqui um aspecto muito importante, é que muitas vezes as pessoas misturam os meios com a estratégia. E o facto de se ter redes sociais, de se ter um bom site, não significa que se tenha uma estratégia, e nomeadamente uma estratégia digital. E, portanto, creio que toca aqui num aspecto muito importante, e vamos ouvir agora os colegas que nos darão com certeza outras perspectivas no âmbito dos seus projetos também, das suas empresas, mas julgo que toca aqui um aspecto que para mim é a pedra de toque, daí eu ter iniciado com esta distinção entre turismo digital ou a digitalização e o que é que está subjacente a isso. Nuno Fernandes,
é seu o palco agora para nos dar conta, enfim, de como entende este tema e, acima de tudo, também desse background de uma empresa que muitas pessoas não terão a ideia que é originária da Índia, não é? Exatamente. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Para mim, começando aqui um bocadinho por responder à questão mais direta do turismo digital, da digitalização do turismo, eu acho que são claramente duas componentes distintas, mas que em muitos campos podem cruzar. Quando nós estamos a falar de turismo digital e até um turismo que por vezes permite algum tipo de inclusão maior para quem não pode visitar fisicamente espaços, eu acho que há toda uma área que é extremamente nobre e necessária e que cada vez mais encurta as distâncias e as impossibilidades. É até sabido que neste último ano, já vai mais de um ano, que temos estado, desde que temos estado condicionados em termos do turismo e da descoberta que fazíamos anteriormente, muitas pessoas têm podido viajar de alguma forma e ter algum contacto através de formas 100% digitais de conhecer novos espaços. É óbvio que aí concordo perfeitamente com a Regina, nada substitui a experiência de conhecer in loco, mas é um outro setor que eu acredito que vai ter um grande desenvolvimento e que permite, face a pandemias ou outras situações de impossibilidade, ou até mesmo de impossibilidade temporal, vai permitir que nós tenhamos contacto com outras culturas, com outras tendências, com outras tradições, e acho que cada vez mais vai ser importante, não só para derrubar barreiras, mas também para criar uma documentação que seja mais completa, mais fidedigna, e acho que, no fundo, no futuro vamos ter esta possibilidade de viajar no tempo para trás e perceber exatamente como eram feitas as coisas. E acho que é uma parte super importante. A digitalização do turismo, eu vejo-a de uma forma diferente. No fundo, é aqui bipartida. Se, por um lado, a digitalização do turismo permite que exista o turismo digital, por outro lado, a principal vertente é garantir que há uma ampla gama de meios e de canais à disposição das próprias marcas, das próprias entidades, para trabalharem de outra forma os seus ativos. E é verdade que muitas vezes é confundido o canal com a estratégia, muitas vezes o meio é deturpado com a estratégia. É preciso que cada vez mais haja o conhecimento e a clarividência que entre o digital e aquilo que acontece offline ou de forma mais analógica tem que haver uma estratégia comum, tem de haver uma primeira estratégia comum, que depois se subdivide. Se uma marca comunicar de uma forma num determinado canal e no outro comunica de outra determinada forma, é preciso arranjar aqui algum tipo de coerência, por mais que a mensagem seja adaptada. Se isso não for bem feito, o que no fundo estaremos a fazer não é tanto uma digitalização do turismo, mas quase uma espécie de forçar um produto que depois nos vai sempre parecer estranho, vai-nos sempre parecer um pouco esquisito face àquilo que é a sua dinâmica natural. Portanto, aqui neste ponto vamos ter a oportunidade de falar, mas acho que é um ponto crítico em que é necessário que muitos básicos da presença digital e da estratégia digital sejam implementados, e creio que esse é o maior desafio em Portugal. Não é o ativo turístico que nós temos, não é o património de todo, e já está subejamente provado que esse não é o desafio que nós temos, apesar de sermos um país relativamente pequeno em termos de território, mas sim os básicos e a literacia digital que temos neste momento. Nuno, muito obrigado, sem dúvida nenhuma, e reforça aqui um aspecto muito importante, que é a necessidade de termos uma estratégia, nomeadamente uma estratégia digital, para então depois pendurarmos todos estes aspectos que nos levam a fazer a diferença em termos de mercado e em termos de sucesso daquilo que é o nosso negócio, e que hoje, efetivamente, a questão da digitalização é incontornável. E por isso mesmo é que nós temos também o Nuno Cavaco connosco, e ninguém melhor que ele para nos falar, primeiro nos dar a perspectiva dele sobre esta questão que colocámos inicialmente, mas também a responsabilidade que tem no âmbito da digitalização enfim, das empresas em Portugal. O que é que tem para nos dizer? Nuno, por favor. Muito obrigado, Jorge. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Vereador Engenheiro Altino Bessa, cumprimentar também o Jorge, cumprimentar os meus restantes colegas de painel e, obviamente, também todos os participantes. Felicitar a Visit Braga, a Associação Comercial de Braga e a Câmara Municipal de Braga pela esta iniciativa, que é, de facto, muito oportuna
e de grande valor, e obviamente que é com muito gosto que a estrutura de missão Portugal Digital e eu, particularmente, estamos aqui presentes para também podermos associarmos a este evento e de alguma forma partilhar também a nossa visão e dar os nossos contributos neste movimento que nos engloba a todos e que diz respeito a todos, à sociedade, à economia e em particular aqui ao turismo, que é uma das nossas maiores fontes de receita em termos daquilo que é o posicionamento económico do país. Ora bem, meus colegas já referiram as suas visões, eu estou totalmente alinhado com eles também, portanto, face à questão que o Jorge apresentou, turismo digital ou digitalização do turismo são coisas totalmente distintas, embora eu goste mais e defendo mais não o turismo digital nem a digitalização do turismo, mas sim sou mais apologista daquilo que é a transição digital. E a transição digital, no fundo, inclui estas duas componentes e dá-lhe uma crise, uma perspectiva muito mais dinâmica, porque, no fundo, o digital é uma jornada. As tecnologias estão constantemente a surgir, há muita inovação tecnológica e, portanto, não se esgota aqui uma adoção de uma solução, porque isto, de facto, estamos a entrar numa nova era, aliás, já entramos numa nova era. E, assim sendo, de facto, temos que estar aqui muito conscientes das implicações que isto tem em termos da economia nacional, temos que estar muito conscientes daquilo que isto representa em termos de mudança na cadeia de valor do turismo e também temos que ter muito conscientes de que existe um conjunto de constrangimentos, de dificuldades, porque esta jornada está associada a desafios. Porque existem vários níveis de maturidade das várias empresas, dos vários subsetores associados ao turismo e, portanto, nem toda a gente está na mesma posição ou com o mesmo nível de conhecimento ou com a mesma capacidade de recursos. E, portanto, eu diria que vamos vivenciar várias velocidades de desenvolvimento, não é? Vamos ter aqui, de facto, uma componente de adesão muito diferenciada, mas que ela é absolutamente inevitável e, portanto, não há qualquer dúvida relativamente a que qualquer setor, e agora eu sou coordenador do Pilar 2, portanto, que tem a ver com a transformação digital das empresas e, portanto, eu diria que qualquer setor tem que, inevitavelmente, numa lógica de conseguir continuar a ser competitivo no mercado e ganhar vantagem competitiva, tem que adotar soluções digitais e tem que se reposicionar naquilo que é a sua posição no mercado. Portanto, basicamente, não me querendo repetir aquilo que já foi dito relativamente à diferença entre turismo digital ou digitalização do turismo, porque de facto é de facto nós termos aqui no turismo digital uma percepção de virtualização daquilo que é a própria experiência turística, embora nunca seja a mesma coisa, e estou de acordo com a experiência presencial, porque temos outros sentidos, não é? E outros sentidos também fazem a diferença nessa experimentação. Em relação à digitalização do turismo, aí há de facto muita coisa a fazer, mas eu talvez reservaria a minha exposição para as perguntas que vêm à frente. Muito obrigado. Muito bem, Nuno, muito obrigado. Creio que fizemos aqui o trabalho de casa, que foi definir e dar, no fundo, o nosso posicionamento relativamente a estas duas questões, e eu avançava para a segunda pergunta, também geral, para os três, e esta tem a ver com outro aspecto que nos parece muito importante, e que eu vou utilizar uma frase que eu ontem retirei de uma newsletter que recebi da equipa da Travel Tech Show, que é uma empresa da North Star Travel Group, que organiza um conjunto de eventos ao nível das feiras internacionais, mas também e principalmente nesta área das tecnologias. Ao publicitarem o evento virtual que vão ter agora brevemente, o chamado Tech Talk, a equipa da Travel Tech Show disse o seguinte, e eu vou passar a citar para vos pedir depois um comentário a isto. Então dizem eles que após a pandemia o setor de viagens e turismo será a maior startup do mundo, com todos a começar do zero, havendo oportunidades para os recém-chegados perturbarem a ordem do velho mundo
e para as empresas já estabelecidas repensarem as suas abordagens práticas. Eu creio que isto é altamente desafiante e eu gostava de saber o que é que pensam, se concordam com esta afirmação e como é que vem este novo paradigma à luz da prática das vossas empresas. E eu começava novamente pela Regina para nos comentar esta afirmação. Isto não é bonito dizer, mas eu não concordo com esses senhores. Não querendo descredibilizá-los de forma alguma, mas eu não concordo todo que estejamos todos a começar do zero. Não acredito que estejam todas as empresas no mesmo patamar, por uma razão que eu acho que é muito pertinente. Marketing não é apenas vender. Marketing é relacionamento. E as empresas, aquelas que apesar de não poderem estar a vender os seus produtos ou serviços porque estamos em pandemia, porque estivemos em confinamento, aquelas que mantiveram um relacionamento constante e de valor acrescentado com os seus clientes estão neste momento em vantagem competitiva com todas as outras. Portanto, eu não acredito que, porque estivemos todos em confinamento e porque todas as empresas do turismo estiveram, ou de outros setores, estiveram impedidas de vender, de efetivar a venda, ou a reserva, ou de negociar, eu não acredito que isso as tenha colocado a todas no mesmo patamar, porque há empresas que trabalham relacionamento de forma muito eficaz, que continuaram a acrescentar valor à vida dos seus clientes ou dos seus potenciais clientes, continuaram a estimular as emoções dos seus clientes, a mostrar-lhes as experiências que lhes podem fazer viver, e essas, para mim, estão neste momento em muita vantagem competitiva. Os estudos também mostram que há muitas alterações. Este, para mim, é o grande desafio neste momento das empresas. Além da digitalização, é a comunicação. Principalmente porque o comportamento do consumidor mudou muito durante a pandemia e está, neste momento, completamente diferente. Ou seja, tudo aquilo que nós fazíamos há um ano atrás, a forma como nós comunicávamos há um ano atrás, neste momento não pode ser replicada, porque as emoções dos nossos clientes e dos nossos potenciais clientes não é a mesma. Então, nós não podemos estimular as emoções que andávamos a estimular há um ano atrás, porque isso vai contra as necessidades deles neste momento. Nós temos que adaptar a nossa comunicação e este, para mim, vai ser o grande desafio das empresas. Não é se elas estão mais ou menos digitalizadas, é a forma como aquelas que mesmo estando bem digitalizadas, vão comunicar com os seus potenciais clientes. Continuar a trabalhar a escassez, a ansiedade, o stress, vai ser algo que pode ser prejudicial para as empresas, porque o nosso consumidor neste momento não procura isso, antes pelo contrário. Procura confiança, tranquilidade, procura paz, procura harmonia, porque farto de stress, de ansiedade, todas essas coisas já ele está. Então nós temos que nos adaptar muito mais ao nosso cliente do que à tecnologia, principalmente numa primeira fase. Então nós nunca vamos estar, para mim, em setor nenhum, no mesmo patamar ou começar todos do zero, porque há gente a trabalhar muito bem, apesar de estar em pandemia. Bem, muito obrigado, Regina. Nuno Fernandes, o que se lhe oferece dizer acerca desta realidade, sendo que a vossa empresa é uma empresa já com alguma idade, mas não tanta como outras empresas que estão no digital há mais tempo e, portanto, sendo uma newcomer que cresceu tanto como cresceu a Zomato, o que é que nos pode dizer sobre isto? Eu concordo com a última, sobretudo com a última parte da frase. Eu concordo que há realmente mais oportunidades para os recém-chegados agora do que havia anteriormente, do que havia há 1 ano e meio ou há 2 anos atrás, sem dúvida. Quanto à primeira parte, estou perfeitamente alinhado com a Regina, não é um começar do zero, não é um reset verdadeiro que acontece ao mercado, porque grande parte das motivações, se houve uma grande mudança de motivações, há também alguns produtos e algumas tradições que estão tão enraizadas que não mudam e não podemos dizer que de repente players com 10, 20 anos, com mais produtos, com menos produtos, estão exatamente ao mesmo nível de novos players que estão a lançar. Portanto, nesse ponto não houve essa democratização propriamente dita, não aconteceu da mesma forma. Agora, o que é que aconteceu? E isso sim é extremamente valorizável. Para já demos aqui a oportunidade para empresas que não tinham experiência absolutamente nenhuma e não tinham soluções práticas ainda existentes, questionarem o que é que se passava e o que é que era necessário, sendo que havia um mundo novo por cartografar. E isso foi uma grande oportunidade. Era aquilo que muitas empresas com mais estrutura, com mais anos, não faziam. Muitas vezes tinham de criar até internamente laboratórios para acelerar as ideias e as motivações e as frentes de negócio. Tivemos imensas e continuamos a ter, felizmente, todos os dias,
empresas que partem de ideias e de casos práticos que vamos conhecendo todos os dias, que vamos sentindo pela primeira vez e que estão no mercado. O ano passado, acho que isso já foi sentido de forma muito evidente. Eu, obviamente, em todas as minhas afirmações que vou fazer, vou-me referir muito ao setor da restauração, porque é o setor onde a Zomato atua. E pegando mesmo aqui no caso do setor da restauração, nós vimos imensas empresas que não consideramos de todo como concorrência ou com qualquer tipo de hostilidade, porque aquilo que vemos é realmente novas soluções a serem entregues aos utilizadores, novas pontes a serem estabelecidas entre necessidades e quem vai servir o produto, quem tem o produto e quem é o utilizador, e de facto está a haver uma reinvenção completamente alucinante. Nesse sentido, obviamente, podemos ver algumas marcas mais clássicas e mais consagradas com alguma dificuldade em movimentar-se. É como aquele grande navio de cruzeiro no oceano que vai ter um bocadinho mais de dificuldade em manobrar do que aquela lancha rápida que mais agilmente consegue chegar a bom porto. Dito isto, acho que ainda estamos muito longe de vermos todo o fim da transformação gerado pela pandemia. Acho que ainda estamos, embora consigamos de alguma forma ver o fim da pandemia em si, ou o início do fim, acho que em termos de transformação que ela vai gerar e criatividade e oportunidade de negócio que ela vai gerar, acho que ainda estamos talvez só a chegar a meio ou ainda nem a meio chegamos. Nuno, muito bem, muito obrigado. Nuno Cavaco, acha que os newcomers podem de facto importunar a velha ordem das empresas estabelecidas no mercado? Bem, eu tenho a tarefa facilitada, não é? Porque eu estou totalmente alinhado com aquilo que a Regina e que o Nuno disseram. Portanto, eu também não concordo absolutamente com esta afirmação no início, mas o fim, também estou de acordo com o Nuno, tem algum fundo de verdade. Efetivamente, não estamos de todo a começar pelo zero. Quer dizer, isto quem faz uma afirmação dessas, de facto, não está consciente daquilo que é uma dinâmica existente, não é? Portanto, como a Regina já referiu, nós temos o conhecimento daquilo que é a atividade tradicional, temos os relacionamentos, temos os canais estabelecidos, temos as parcerias de negócio. Ora bem, e tudo isto são ativos importantíssimos que, se forem bem geridos e bem aproveitados pelas soluções digitais que surgem, podem ser inclusivamente um grande alavancador daquilo que por si só estas tecnologias permitem. E, portanto, efetivamente, nós não estamos na estaca zero, mesmo porque muitas empresas tiveram a capacidade de se readaptar de uma forma muito rápida, que isso também é de louvar e estamos de parabéns. Também farei um pouco dessa ligação mais à frente, mas efetivamente temos muito bons casos de sucesso e que, aliás, na minha opinião, se formos à estaca zero, é um erro tremendo, porque se perde imenso conhecimento e de facto, um ativo muito relevante. Contudo, aqui relativamente às startups, obviamente que é uma grande oportunidade de entrarem novos players em todo o seu ecossistema do turismo. Não só numa lógica de desenvolvimento de aplicações digitais a adotar pelas empresas ou pelos agentes já instalados, ou inclusivamente a virem com novas soluções e afirmarem-se também como um agente direto do setor. Só para termos aqui uma noção, nós de facto temos 75% das nossas empresas do setor do turismo são PMEs. E portanto, quando falamos de PMEs, são empresas que têm sempre dificuldades. Têm dificuldades de captura de talento, têm dificuldades de recursos financeiros, têm constrangimentos tecnológicos e, portanto, o desafio é redobrado. Mas estes novos entrantes, que começávamos a dizer, e o Jorge lançou bem a questão, se serão agentes se vão picar, se me permitem a expressão, se vão espicaçar as empresas que já existem, claramente que vão, isso não tem dúvidas nenhumas, e ainda bem, porquê? Porque o desafio das empresas atuais
é de facto reinventarem-se. As empresas têm que se reinventar, têm que se reposicionar, têm que se redefinir, têm que integrar-se em novas cadeias de valor e têm que repensar como é que chegam a mais mercado e a melhor mercado e também como é que redesenham a sua oferta na lógica daquilo que a Regina também referiu, que é a expectativa do cliente mudou totalmente. Aquilo que o cliente pretende agora não é aquilo que o cliente gostava de ter antes. Ele continua a querer uma vivência, uma experiência. Mas se falarmos dos milénios, os millennials têm uma abordagem ao mundo totalmente diferente daquilo que é a nossa geração. E, portanto, as empresas têm que ter esta consciência para se poderem adaptar e utilizar o digital como uma forma de endereçar melhor estes desafios. Também gostava só de fazer aqui um enquadramento relativamente àquilo que é a estratégia de turismo 2027, que no fundo, no seu eixo 2, refere também que é necessário impulsionar a economia e afirmar Portugal como um polo de referência internacional na inovação e no empreendedorismo, isto ligado ao setor do turismo. E que neste contexto, inclusivamente no contexto do Turismo 4.0, foi criado o NEST, que é um Centro de Inovação do Turismo, em que o NEST é uma associação que tem um papel fundamental naquilo que é o apoio às empresas do setor, no sentido da sua própria inovação. E já agora me permitem também partilhar convosco que existe o programa FIT, que é o Fostering Innovation in Tourism, que está a ser promovido em parceria com o Turismo de Portugal e com uma rede de 46 incubadoras nacionais e que quer de facto estimular novas ideias e novos modelos do turismo. E eu acho que isto são valências e aspectos que o setor tem à sua mercê, portanto, estão disponíveis para que o setor aproveite estas dinâmicas para que de facto consiga dar o salto e dar um salto ainda maior, não só na qualidade da sua oferta, mas também na qualidade da sua prestação de serviço, sempre numa lógica de client-centric, não é? Que eu acho que é o fundamental neste aspecto. Portanto, existe um grande potencial, como eu disse, de afirmação, a reafirmação de Portugal, porque é também dos destinos turísticos mais reconhecidos, não é? E, portanto, ter em conta a nossa qualidade, a nossa oferta de várias dimensões, quer qualidade, quer segurança, quer turismo rural, ecológico, turismo de religião. Portanto, há aqui uma planópia de oferta que nós temos, que vai desde as artes à sustentabilidade. E, portanto, aqui é um mundo de oportunidades. E venham os novos agentes. Venham novos agentes e lancem desafio ao setor, porque é assim que nós vamos crescer e vamos posicionar de uma forma muito mais forte o setor. Obrigado, João. Nuno, muito obrigado por esse enquadramento também e a referência à Estratégia 2027, que neste momento estará também em revisão necessariamente, porque muito mudou, mas de facto já estava presente essa necessidade de nós passarmos por uma nova fase de desenvolvimento e também de conhecimento nas nossas empresas. E de facto, como os colegas disseram, nós estamos no turismo perante um grande desafio. E eu acho que a pandemia apenas veio criar novos comportamentos e ao mesmo tempo novas necessidades e exigências que têm que ser integradas pelas empresas, pelos destinos, nomeadamente nas suas políticas de gestão. Neste momento temos que antecipar a retoma, temos que estar preparados para ela, preparados para o futuro, e sabemos que é fundamental perceber que o turismo da próxima década será diferente. Por exemplo, ao nível do turismo de negócios, que sabemos que muitas viagens que antigamente se faziam só porque era fácil e estávamos habituados a isso, vão ser questionadas se devem ou não ser feitas ou se as novas tecnologias de seminários, de conferências à distância não podem facilmente e muito mais em conta substituí-los. E, portanto, aquilo que achamos é que, de facto, neste atual quadro de competitividade e face a este desafio que o Covid-19 nos trouxe, a formulação de estratégias tem que ser claras, tem que ser estratégias de comunicação, como a Regina referia, e nomeadamente os destinos e as organizações do turismo têm que as integrar para que possam ser um fator diferenciador e distintivo. E eu aqui lançava uma nova pergunta, agora perguntas dirigidas a cada um de vocês, neste caso para a Regina, e a questão que lhe colocava é saber se, estando os negócios dotados das competências necessárias para a digitalização, de que forma é que podem ver aqui, ou que pode ver aqui, uma oportunidade para crescer em valor?
testando, não é? Porque Exatamente. sabemos que nem todos os todas negócios estão preparados para a digitalização, infelizmente. A pandemia veio obrigar a grandes reestruturações, principalmente ao nível da tecnologia e do digital, mas também nos permite agora encarar esta realidade de uma forma muito mais séria. Eu acho que nós nunca tínhamos olhado para isto do digital como uma coisa tão importante nos nossos negócios, tão importante para as nossas empresas. Isto permite-nos agora perceber que quando nós estamos a falar de digital, e principalmente quando estamos a falar de marketing digital, já não podemos, já não nos chega o amadorismo, já não chega fazermos qualquer coisa para desenrascar, como nós costumamos fazer. Nós precisamos de profissionalizar os departamentos, precisamos de atribuir-lhes verbas para investimento, precisamos de olhar para este investimento como um investimento e não como um custo, como é olhado muitas vezes pelas empresas, e é algo que precisa de ser visto de uma forma muito mais profissional. E tirando as grandes empresas, eu acredito, e Portugal vivendo principalmente pequenas e médias empresas, acredito que a sua maioria, não tendo um número, mas a sua maioria não está preparada para a digitalização, até porque neste momento, se nós não estávamos preparados antes de 2020, neste momento estamos menos preparados ainda. É verdade que há estes novos players, estas novas que entram no mercado e que muitas vezes já vêm com bases tecnológicas, já são empresas que vêm e aparecem com bases e perspectivas completamente diferentes, mas temos muitas outras que não são assim, que não foi assim que se implementaram, e nós sabemos, como também já foi dito aqui, que Portugal estava a viver uma fase muito boa, ou melhor, a sua melhor fase em termos turísticos desde sempre, e isto colocou todo um setor numa zona de conforto sem precedentes. E a zona de conforto é o local mais perigoso para qualquer empresa poder estar. Quando uma empresa chega à sua zona de conforto, se ela não inovar, se ela não se reinventar e se ela não se diferenciar, entra em estagnação, e é em estagnação que ela entra em declínio, não é? Porque, e era aqui que as empresas estavam, numa zona de conforto maravilhosa. Se elas já não pensavam no digital, agora pensar no digital como reação e não como ação, vai ser um desafio ainda maior. Porquê? Porque nós temos uma redução ou uma alteração do consumo, porque temos as duas coisas, depende das áreas em que estamos a falar, baseadas em 3 forças muito importantes de mudança, que são a desaceleração económica, que vai ter um impacto, está a ter e vai continuar a ter um impacto muito grande nos próximos tempos, mas depois temos as mudanças de preferência e as mudanças de necessidades dos nossos consumidores e uma aceleração digital como nunca antes visto. E esta velocidade é outro desafio. A rapidez com que tudo está a acontecer, com que tudo acontece neste momento, com que as empresas precisam de se adaptar, faz com que elas não o consigam fazer em tempo útil, principalmente a maioria delas, não é? Pelo menos de uma forma totalmente eficaz. Já se vê muita reação e as empresas a tentarem adaptar-se, mas de uma forma totalmente eficaz. Isto vai ser um desafio muito grande, porque precisam de continuar a ser rápidas a agir e, principalmente, precisam de ser rápidas a aceitar a mudança. E esta é a nossa maior dificuldade, porque a nossa maior dificuldade, eu continuo a acreditar, que não é a tecnologia, é o mindset. Porque a tecnologia a gente domina, o mindset é o mais difícil. E é esse o grande desafio. Além depois das mudanças de comportamento, como já vimos, e o comportamento não é uma coisa linear. O comportamento é algo que está em constante alteração. A mutação é diária, nós não temos o mesmo comportamento, o público não tem o mesmo comportamento. E é importante continuar a garantir que o nosso cliente tem experiências de acordo com as suas necessidades e não de acordo com aquilo que nós achamos que ele quer. Portanto, eu não acho que as empresas estejam todas preparadas para esta nova digitalização, para esta nova realidade. Acho que vai ser um desafio enorme e aqui sim vamos ver depois algumas diferenciações e ver ainda mais as tais diferenças, os novos players totalmente digitais a ultrapassar empresas já mais consolidadas no mercado, mas que estavam numa zona de conforto em que os novos players ainda não se sentiram e que os faz arriscar muito mais. E é mais fácil mudar um mindset de alguém que já entra com outro mindset do que em alguém que está completamente focado naquilo que é o seu contexto, a sua realidade, aquilo a que está habituado. Eu acho que
Eu acho que o meu colega quer acrescentar, obrigada. Sim, eu já vi a mãozinha no ar ali e eu vou passar rapidamente a palavra ao Nuno Cavaco. Muito obrigado, Jorge. Também vou tentar ser rápido, eu concordo em pleno. Até parece que almoçámos juntos, Regina e Nuno, porque de facto isto é fundamental. A mudança do mindset é crítica e a questão de estarmos de facto numa zona de conforto é o pior que pode acontecer para o progresso das organizações. Mas para isso é preciso de facto encarar com responsabilidade esta mudança. E esta mudança também carece das competências, ou seja, nós também podemos mudar este mindset por via da formação das pessoas e da introdução de valências que os despertem para uma maior consciencialização daquilo que terão que fazer, porque podem de facto ser aqui confrontados com uma situação de não sobrevivência. Só para dar aqui também partilhar convosco aquilo que no âmbito do plano de ação para a transição digital está a ser implementado pela estrutura de missão, portanto por nós aqui temos um pilar 1, que é o pilar da inclusão digital e do desenvolvimento de competências, portanto um foco muito nas pessoas, em que estamos a desenvolver uma medida que é o emprego mais digital, já que também envolvendo as várias confederações, inclusivamente da CTP. Estamos também a fazer um programa que é o Upskill, no fundo é tornar profissionais que têm outras valências e outro background, dar-lhes a oportunidade de enverdarem para o digital e requalificarem-se nestas áreas. Neste momento já formamos estamos a formar, estamos quase a finalizar 450 jovens que ao final deste curso serão contratados e teremos cerca de até 2023, que é o nosso target, ter 3.000 novos profissionais nas áreas TIC. Também gostava de vos transmitir que está em curso também a Escola Mais Digital, que conta entregar cerca de 450.000 profissionais e também temos já um trabalho executado na lógica da revisão dos próprios percursos formativos no âmbito do Portugal Jovem Mais Digital, em que temos 10 percursos formativos desenhados mais nesta lógica do seu upgrade face àquilo que são as necessidades do mercado nestas novas tecnologias. Era só dar este aporte complementar à intervenção da Regina. Muito obrigado. Nuno, muito obrigado. Nuno Fernandes, não sei se quer dizer algo sobre isto ou se quer responder a uma pergunta que eu tenho aqui na manga para si, um bocadinho mais direcionada. Se calhar vamos então à nova pergunta. Eu concordo também plenamente com o que foi dito, por isso estamos perfeitamente alinhados. Muito bem. Nuno, eu tenho só aqui um breve enquadramento para a pergunta que lhe quero fazer, que tem a ver com um estudo que foi publicado no Guia para a Transformação Digital das PME e que diz que 90% das empresas estão já a planear a evolução digital, tendo como principal objetivo melhorar processos. E o que nós sabemos é que todas as empresas apresentam desafios comuns, desafios que exigem soluções abrangentes, adaptáveis, quer desde o e-commerce ao HR Analytics, ou Human Resources Analytics. A digitalização vai, de facto, continuar a aumentar a um ritmo sem precedentes. Portanto, esta é a realidade que nós sabemos que vai acontecer. E a pergunta que eu tinha para lhe fazer é a seguinte: será que as empresas devem olhar para este momento como um tempo de sobrevivência ou como um tempo de reformulação do seu modelo de negócio? Acho que a resposta não é fácil, mas é bastante, mas acaba por ser simples na forma como é dada. Se as empresas olharem apenas para a questão da sobrevivência neste momento, é exatamente isso que terão. Irão apenas sobreviver neste momento. Se o que as empresas quiserem é estar a preparar-se para aquilo que vai ser o futuro e para aquilo que vai ser continuamente os desafios que lhes vão ser postos, então obviamente que têm que aproveitar, porque há sempre algo para aproveitar em cada provação e em cada momento mais difícil que passamos, para nos prepararmos para o futuro. E agora passando novamente, trazendo a conversa novamente mais para a área da restauração e para o setor da restauração. A restauração em Portugal é feita muito com amor, com ego, com o conhecimento familiar e com a tradição, o que é ótimo, porque nos traz comida que é incrível e experiências em restaurantes que são completamente incomparáveis, e temos muitas pessoas que fazem turismo
para Portugal e em Portugal com a expectativa de, além de todos os outros ativos, eu quero comer e quero provar a boa gastronomia portuguesa. E nós sabemos que isso é uma grande vantagem, os negócios serem geridos com este ego, com esta motivação, com esta paixão. Mas é preciso haver a outra parte. É preciso haver na área, no setor da restauração, e aquilo que se aplica no setor da restauração aplica-se em muitos outros setores, não estão todos exatamente ao mesmo nível de desenvolvimento, mas acaba por ser aplicável também a outros setores. Mesmo no próprio setor da restauração, é necessário pensar o futuro, é necessário perspectivar aquilo que são as tendências. Nós, o ano passado, nós como permanecemos, e como a Regina tinha dito, e muito bem, uma das medidas que nós tomámos o ano passado, quando acabámos por ir para um primeiro confinamento, foi não só continuar a comunicar, como provavelmente comunicámos mais do que nunca. Mesmo que as pessoas não pudessem utilizar a aplicação para descobrir os seus restaurantes preferidos porque estavam em casa, a comunicação constante, lembrar que os restaurantes existiam, comunicar com elas através de newsletter, através das nossas redes sociais, trouxe-nos as taxas de engagement maiores que alguma vez tínhamos tido até àquele momento e que se mantêm. Portanto, nós próprios acabámos por explorar e por encontrar, neste período em que poderíamos optar por, vamos lá aqui, fecharmos em copas e esperar que esta tempestade passe, nós acabámos por tomar uma medida diferente, que foi a de, não, vamos realmente diversificar e perceber como é que não ficamos completamente dependentes da utilização, da descoberta que existe, mas como é que ao mesmo tempo conseguimos continuar a comunicar com os restaurantes, conseguimos continuar a adicionar valor para as pessoas que estão em casa, mesmo que não possam ir aos restaurantes. Isso foi algo que nós fizemos e depois de o começar a fazer, nós tivemos obviamente de dizer que esta é uma solução e passar aos restaurantes esta mensagem. Houve muitos restaurantes que em setembro do ano passado, e vocês lembram-se que em setembro do ano passado todos nós achávamos, ou muitos de nós achavam que tudo isto já estava um pouco no passado e tivemos níveis de consumo muito acelerados e sobretudo se falarmos na restauração, tivemos um retorno ao consumo que superou todas as expectativas e foram as pessoas a tentar esquecer um bocadinho aquilo que estavam a viver. E aquilo que nós tivemos no setor da restauração, em grande medida, não vou dizer que foi em todos os casos, mas em grande medida foi um retrocesso completo para aquilo que era o modo de funcionamento exclusivamente pré-pandemia. Ora, isto para mim é justamente uma das coisas que não pode acontecer. Se passamos por um momento de provação como este, se passamos por uma dificuldade como estas, nós temos claramente de chegar ao outro lado do monte, do obstáculo, e dizer que trazemos algo mais, trazemos mais músculo, trazemos mais competência para fazer face aos desafios. Porque chegar ao outro lado do monte e dizer, pronto, agora já está tudo, já podemos voltar a perder a massa muscular e fazer aquilo que nós queremos ou que inicialmente queríamos fazer. Essa não é a solução. Não quer dizer que não funcione em alguns casos, porque depois também na prática nós vemos alguns casos que nos contrariam. Alguns restaurantes mais familiares, alguns restaurantes que já são tão conhecidos que saem um bocadinho fora deste espectro. Mas aqui temos de pensar na restauração como um todo. Numa massa de mais de 70 mil espaços onde se pode comer e beber ao longo de todo o país. E se pensarmos dessa forma, esta metodologia de aprendizagem é aplicável a todos. Portanto, novamente, não é uma pergunta simples, mas a resposta acaba por ser relativamente simples. É necessário aprender com este desafio e é necessário trazer competências renovadas. Voltar ao mesmo ponto, ou fechar os olhos e esperar que nada disto seja realmente realidade e voltar ao passado por um portal, não vai acontecer nem vai ajudar o negócio. Muito obrigado. Ainda também tem algo para dizer. Posso intervir claro. aqui? Claro, Regina. Achei maravilhoso, concordo plenamente com o Nuno e venho encontrar aquilo que eu dizia, que as empresas têm que parar de reagir, de ser sempre reativas. Aconteceu alguma coisa, vamos fazer outra coisa. Agora já estamos outra vez na nossa zona de conforto, está tudo bem, voltamos ao mesmo. Tal como o Nuno disse, as empresas, quando começou a pandemia, elas comunicaram mais que nunca. Nunca se viu tanta comunicação digital. Todas as empresas estavam no digital porque estavam em casa. As pessoas estavam em casa, sossegadinhas, não tinham uma porta aberta, não tinham mais nada para fazer. E o que é que elas faziam? Comunicavam com os seus clientes, falavam com os seus clientes. E elas deviam ter percebido que isso teve efeitos positivos. Porque quando terminou o confinamento, elas voltaram a ter clientes, tiveram clientes novos, tiveram clientes que vieram através dessa comunicação que estava a ser feita durante o confinamento. E o que é que aconteceu, infelizmente? Voltamos a abrir a nossa porta e voltamos a fazer tudo igual ao que fazíamos pré-pandemia.
Então, não serviu para nós percebermos que aquilo que estávamos a fazer era excelente, que estava a dar resultados. Não, voltamos a fazer tudo, final do ano voltamos para confinamento e entra novamente toda a gente em pânico. E agora o que é que vamos fazer novamente? E voltamos a reagir. Só que não é assim que as coisas funcionam. É o tal mindset. Não, isto não é um momento. Isto é uma transformação. Aconteceu mesmo. Não é um momento que vai passar. Não é agora estamos em confinamento, depois estamos em desconfinamento, ou seja, agora estamos no digital, agora não estamos no digital. Não. Nós estamos no digital sempre. É lá que estão os nossos clientes. E isto provou às empresas, por isso é que eu acho que elas não estão preparadas totalmente para a digitalização, que elas precisam, grande parte delas, de ter departamentos de comunicação. Porquê? Porque eram os próprios que estavam a fazer comunicação em casa porque estavam em casa. Abriram novamente a porta, ficaram sem ninguém, sequer para fazer um post numa rede social. Nem isso, não havia ninguém para fazer isso, porque a pessoa já não tinha tempo e porque ela não percebeu que aquilo tem mais valor do que o que ela lhe está a atribuir. O tal mindset. E investir neste trabalho vai dar retorno, não é um custo, é um investimento. E a longo prazo vai dar um retorno muito grande. Então é isto que eu acho que as empresas não estão preparadas, porque mesmo quando os números mostram isso, elas não conseguem fazer esta associação. Que é ok, eu agora vou novamente poupar tempo no meu digital, porque agora estou novamente de porta aberta e as pessoas estão a entrar. E daqui para a frente. E quando todos os outros estiverem a continuar a comunicar e a levar os nossos clientes para os espaços deles, quando forem eles que estão a acrescentar valor no digital, quando a pessoa está sentada no sofá e não está a entrar para dentro da porta, o que é que lhes vai acontecer a eles? Vão novamente correr e reagir, não é? Então é esta parte, é o faltar alguma coisa mais, é ver a comunicação como das coisas mais importantes que uma empresa pode ter, mesmo quando não está a vender. E aí eles perceberam, mas não foi porque eles não perceberam. Vistas bem as coisas, eles não perceberam. Mas como estavam com tempo, vá lá, vamos fazer alguma coisa. Porque se eles percebessem que ela era importante, eles não tinham parado, as empresas não tinham parado este comportamento e tinham-no mantido mesmo em desconfinamento. Infelizmente, continuamos a reagir de cada vez que as coisas nos são impostas e tenho pena que isso continue a acontecer. Regina, muito obrigado. Eu acho que com o tempo a aprendizagem é incremental, portanto eu espero que as nossas empresas aprendam. Eu acabei a minha licenciatura em gestão em 1987 e na altura, quando fiz o meu relatório de curso, foi sobre planeamento estratégico e gestão da mudança. E, portanto, é para ver aos anos que nós andamos com estas temáticas e ainda hoje a pensar que precisamos efetivamente de comunicar de forma estratégica e não de forma oportunística ou só porque estamos parados, podemos comunicar. Eu partilhava rapidamente convosco só o que nós no IPDT fizemos, e sendo nós uma consultora muito dedicada também à investigação aplicada no turismo, sempre comunicamos. Nós, quando constituímos a empresa, a primeira coisa que fizemos foi uma parceria com uma agência de comunicação, em 2001. E a partir daí nunca deixámos de comunicar e fomos integrando inclusivamente estas competências dentro do IPDT. E no ano passado, quando fomos para a primeira pandemia, reforçámos a área da comunicação, colocámos toda a equipa, desde a administração até a assessora da direção, em formação. E na segunda pandemia ainda fomos recrutar mais pessoas para a área da comunicação, porque achávamos que era fundamental a produção de conteúdos, a questão da digitalização, etc. Nós tivemos todos os colaboradores do IPDT em formação em marketing digital durante um ano. Portanto, desde o administrador até à nossa assistente administrativa. E achamos que temos que falar esta linguagem. É uma questão de linguagem, é uma questão de estratégia e é incontornável. O que quer que façamos, isto não vai embora. Não é como a história de quem mexeu no meu queijo, em que alguém há de vir a colocar o queijo outra vez onde a gente estava habituado a ir buscá-lo. Não vai acontecer. Vamos ter que ir à procura dele de forma estratégica e de forma consistente. E, portanto, era só esta nota também para acrescentar aos testemunhos que nos trouxeram. Eu queria voltar ao Nuno sobre esta questão do plano de ação para a transição digital e, de facto, o Governo mostra que tornar o país mais digital é fundamental e fazer com que seja mais competitivo e também mais fortalecido a nível internacional, e isto é efetivamente uma prioridade estratégica, como o Nuno já referiu. A questão que eu lhe colocava, Nuno,
Nuno Cavaco, o que devem os negócios alterar na sua oferta para responder ao desafio da digitalização, que vimos que de facto ainda não chegamos lá? O que é que acha que deve ser feito? Obrigado, Jorge. Antes de responder à sua pergunta, deixe-me só acrescentar uma nota em relação àquilo que foi dito anteriormente. De facto, como eu disse no início desta nossa conversa, o digital é uma jornada e, portanto, isto é um mindset que nós vamos ter que ir adquirindo e vão ter dinâmicas diferentes em função da maturidade das organizações e das pessoas, como é evidente. Só para vos dizer, e o Jorge falou há pouco, entre estratégia e tática, e de facto só para vos dizer que num estudo recente da ACEP e da IDC, só 27% das nossas empresas é que têm uma estratégia digital bem definida para a transformação digital. Portanto, ainda estamos muito longe daquilo que é, se me permite a expressão, uma massificação deste movimento, não é? Apesar de termos aqui vários indícios bons, nomeadamente um crescimento de 40% para 60% em 2020 das empresas que têm presença na internet, embora aqui tenha-se também de ter o cuidado que não é só estar presente. Presente vale pouco para dinamizar um negócio e para ter competitividade. Mas também, só uma outra nota, entre 2020 e 2021, um estudo comparativo permitiu apurar que houve um crescimento de 269% à atualização do MBWay. Isto significa que, efetivamente, a sociedade está a aderir de uma forma muito célere a toda esta dinâmica e, de facto, as empresas têm que ter, por um lado, a consciência, por outro lado, a capacidade de acompanhar esta dinâmica, não é? Mesmo porque, repare, as compras online também tiveram um acréscimo extraordinário e, contudo, apenas 25% das nossas empresas têm uma loja física, uma loja online integrada com a sua loja física. Portanto, ainda há muita coisa a fazer, mas já começámos esse caminho. E nós, como estrutura de missão, a nossa responsabilidade é, de facto, apoiar as empresas, dinamizar as empresas nesse sentido e fazer com que as coisas aconteçam de forma muito mais célere. Ainda à sua questão. Bom, a sua questão é, de facto, muito pertinente. Aquilo que me apraz dizer em relação a este tema é que não nos podemos cingir apenas à oferta. O desafio da digitalização é muito mais abrangente. Aliás, no início da nossa conversa também, quando fizemos a tal distinção entre turismo digital ou digitalização do turismo. E, de facto, cingir-nos apenas à oferta não nos permite ser, de facto, ter uma visão sustentada e de crescimento sustentável em termos de uma vantagem competitiva sólida. Isto porque, para eu ter uma oferta desenhada numa lógica competitiva, muito tem que ser feita montante. E, portanto, toda a transformação do meu relacionamento com os meus fornecedores, com os meus parceiros, etc. Até vou-lhe dar um exemplo. Nesta lógica da pandemia, quando se começou a fazer compras online, muito simplesmente houve logo uma alteração absolutamente extraordinária, que foi as próprias entidades tiveram que se reestruturar em termos de parcerias com entidades logísticas para fazer as entregas em casa. Isto é uma coisa muito simples, muito básica, mas que faz toda a diferença, porque é de facto a alteração do seu negócio que está aqui em jogo. Não é? Eu gostava, no âmbito deste tema, partilhar convosco que esta lógica da digitalização do setor tem que ser acompanhada com a implementação de tecnologias disruptivas, porque as tendências são essas. E se formos a ter isto em conta, nós de facto temos aqui, por um lado, a utilização da tecnologia como um alavancador da experiência turística, porque melhora de facto um posicionamento relativamente a soluções como realidade virtual, internet das coisas, toda a componente de data science e big data tem que ser associada também a uma personalização. Portanto, aquilo que nós chamamos a massificação da personalização tem que também ser acompanhada, porque por muito que nós massifiquemos aquilo que é a nossa oferta ou aquilo que é o nosso produto, o cliente tem especificidades concretas.
e ele quer que falemos diretamente para ele. Ora, a tecnologia permite-nos fazer isto. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de Big Data, e quando estamos a falar de Data Science e de inteligência artificial e de Machine Learning, etc., toda esta componente de dados que existe ao nosso dispor, e aí entra também um fator muito importante, que é o Open Data e as parcerias colaborativas e as plataformas colaborativas, são absolutamente fundamentais para nós conhecermos melhor o nosso mercado, para nós conhecermos melhor aquilo que está à nossa volta, para conhecermos melhor as tendências, para conhecermos melhor o que é que o cliente, aquele cliente específico, com aquele perfil procura. E só assim é que nós podemos fazer um marketing digital, mas aí a Regina tem mais propriedade para falar do que eu, porque é de facto a pessoa que está em jogo. E com esta dinâmica toda, temos ferramentas disruptivas que nos podem apoiar neste sentido. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de geolocalização, em criar rotas, criar uma experiência turística, que seja teasers, porque eles não substituem de forma nenhuma aquilo que é uma experiência real e física, não é? Mas são formas de atrair, de mobilizar, de fazer... eu gostava de fazer isto. E, portanto, há aqui um conjunto de formatos tecnológicos que podem incentivar e atrair ou até mobilizar mesmo, não é? Porque tocam nas pessoas, olha, eu quero fazer isto, porque tiveram, se me permitem a expressão, um cheirinho do que é que aquela experiência pode ser. Em relação à realidade virtual, é isto, mas há outras questões também que têm mais a ver com a digitalização de processos, não é? A automatização, em termos do tracking da supply chain, em termos daquilo que é a otimização de processos administrativos, financeiros, de booking, etc. E até, inclusivamente, formatos de interação com o cliente, nomeadamente os chatbots, os virtual assistants. Portanto, nós temos de facto aqui um conjunto de soluções que deverão ser introduzidas, obviamente, em função das prioridades e das estratégias de transformação digital definidas pelas empresas, e daí eles têm que primeiro ter de facto uma consciência do que é prioritário para eles. Portanto, quando se faz um investimento, tem que se ter noção de qual é o retorno desse investimento. E, portanto, é preciso perceber muito bem qual é a estratégia que eu quero seguir para conseguir fazer os investimentos necessários a consubstanciar essa estratégia, a materializá-la, mas que, obviamente, tenham uma visão integrada daquilo que é um caminho a seguir. Porque, caso contrário, estamos a fazer investimentos avulsos e que depois, no seu conjunto, até são desfavoráveis àquilo que se pretende. E, portanto, gostava, de facto, voltando ao cerne da questão, não devemos só olhar para a oferta tem que ser trabalhada, sem dúvida nenhuma, mas temos que também olhar para os processos de back-office, da integração da cadeia, e de relacionamento com os próprios parceiros, porque há muita forma de alavancar o negócio e de fazê-lo mais ágil, mais eficiente, com menos custos, oferecendo experiências únicas, tendo em conta o tal melhor entendimento do que é que são as necessidades dos clientes, portanto, os tais big data, o tratamento da informação e dos dados, e também, obviamente, com todas essas soluções de virtualização georreferenciada que nós podemos também associar ao negócio. Nuno, muito obrigado. Eu vejo a Regina com a mão no ar. Por Desculpa, favor, Regina. Eu acho que eu gosto de falar, só pode. Ora é essa. Por favor. Não, achei super interessante a intervenção do Nuno, porque lembrou-me aqui de um outro pormenor, e essa estratégia integrada é que muitas vezes é esquecida pelas organizações, porque é feito e são criados muitos modelos tecnológicos, muitas novas ferramentas, aplicações, o exemplo de uma experiência de geolocalização, que pode ser uma coisa virtual, pode ser uma aplicação que seja feita de forma totalmente digital, e quando é planeado aquela produção, a realização daquilo, é muitas vezes esquecido que aquilo não serve para nada se as pessoas não souberem que existe. Então, quando é feito o plano de negócios, é feito o plano de negócios para a criação para desenvolver aquele programa. Só que depois, ele fica muitas vezes, isto acontece muito com muitas organizações,
muitas estatais até, fica aquilo parado e deixa de ser utilizado e em pouco tempo deixa de fazer sentido, até porque a tecnologia evolui. Porque foram criadas plataformas, foram criadas ferramentas, mas nunca ninguém soube que elas que existiram. Porque se não fizer parte do plano de negócios, da estratégia de implementação, a estratégia de divulgação, aquilo não vai servir para absolutamente nada. E muitas vezes os custos de divulgação são tão altos quanto os custos de criação. E é preciso ter isto em consideração. É importante digitalizar, é importante fazer tudo de uma forma tecnológica, mas é importante lembrar-nos sempre que o nosso público tem que saber que nós criamos um produto e que temos um serviço para ele utilizar. E uma coisa sem a outra não serve de absolutamente nada. Era só isto. No fundo, o que nos quer dizer é que é muito interessante aquilo que nós fazemos na perspectiva da oferta, mas se ela não estiver alinhada com a perspectiva da procura, é como dizer que queremos uma app só porque queremos ter uma app. O que acontece? Eu tenho muitos clientes que chegam porque adoravam ter uma app. E eu pergunto, mas porquê? Porque eu gostava, porque os outros também têm, porque há uma empresa que também tem. E ela vai servir para alguma coisa? Muitas vezes não, porque o cliente daquela empresa não é o cliente da outra empresa. Então as necessidades daquele cliente não são as necessidades do outro cliente. Claro. Criar uma aplicação é uma coisa que até pode ser barata hoje em dia, mas fazer o cliente utilizar aquela aplicação requer uma estratégia que a maior parte das pessoas não tem noção, que é uma estratégia infinita, porque todos nós descarregamos aplicações para os nossos telefones todos os dias e passado uma semana a gente percebeu que ainda não utilizou, passado um ano ela está lá e foi utilizada uma vez ou duas e das centenas de aplicações que nós temos, nós utilizamos 5, 6, 10 no máximo. As outras 100 que estão lá não servem para absolutamente nada. Então a estratégia de utilização daquela aplicação é uma coisa a muito longo prazo, é constante, é diária e vai ter custos muitas vezes muito superiores ao custo do desenvolvimento da própria aplicação. E isto é importante ser tido em consideração. Não basta criar, é preciso depois envolver o nosso cliente, é preciso que ele queira aquilo, porque se o cliente não quiser também não vale a pena. Vamos criar coisas porque nós achamos que são bonitas, não é? Para nós próprios, se calhar não vale a pena criar uma aplicação, se o nosso cliente não for utilizar. E fazer estas estratégias integradas de ambas as coisas, da produção, da divulgação e da utilização, é de extrema importância para que depois os negócios tenham efetivamente sucesso e tenham retorno. Nós não andamos a criar aplicações ou experiências digitais por prazer, não é? Tudo tem que ter um retorno financeiro. Sem dúvida. Regina, eu estou totalmente de acordo. Eu só queria fazer aqui sublinhar aqui um aspecto que toda esta lógica de digitalização tem também grande potencial de aplicação naquilo que é o back-office, na redução de custos. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, o Smart Energy Savings é fundamental, com determinada sensorização. Isto traz benefícios em termos de redução de custos às empresas que são muito significativas. Numa gestão eficiente da água, numa gestão eficiente da eletricidade, numa gestão eficiente do combustível, da climatização. Portanto, são aspectos que são muito importantes naquilo que é o workflow da empresa. Claro. Muito bem. Eu vou aproveitar que estamos a falar de mercado, estamos a falar de clientes e eu tenho aqui um desafio para o Nuno Fernandes, tendo em conta a empresa que representa e a sua posição no mercado. E tinha aqui também uma nota que encontrei, que de acordo com um estudo da Skift, em parceria com a Amazon, os serviços de web da Amazon, 61% dos players que atuam no setor das viagens e do turismo referem que pretendem priorizar o vetor Customer Experience, porque de facto acham que é fundamental, ou seja, é o olhar de fora para dentro da empresa para ajudar a desenhar as soluções de acordo com aquilo que é, no fundo, o fim último, que é o darmos ao cliente aquilo que ele espera ou que nem ainda sabe que quer, mas precisa. E sabemos que a Zomato acaba de ser um case study porque conseguiu de facto registrar um crescimento da plataforma em plena pandemia enorme, como o Nuno já referiu, e mesmo dando resposta a novos perfis de consumidor que foram nascendo ao longo do próprio confinamento. Nuno, qual é o segredo de sucesso desta projeção e afirmação da vossa marca e como é que isto acontece durante a pandemia?
Eu acho que, em primeiro lugar, acontece com muito trabalho e que foi feito durante os primeiros 6 anos até esse ponto. Foi esse trabalho e essa visão que nos permitiu perceber que, perante este momento, quais é que eram as nossas prioridades. Se as nossas prioridades e se a nossa missão era esta, depois o desafio tornou-se muito mais fácil. Foi perceber o que é que nós temos então de fazer para continuar a cumprir esta nossa missão, este nosso desafio, aquilo que nós, na verdade, somos. Portanto, acabou por ser uma ligação direta com aquilo que foi desenvolvido. Um exemplo bastante prático foi a comunicação por e-mail e a comunicação por SMS, a comunicação por mensagens in-app que foi feita. Obviamente já eram capacidades que nós tínhamos há bastante tempo tecnologicamente, que fazíamos sobretudo no sentido de promoção de produtos e no sentido de gerar mais transações, mais visitas, mais tráfego, de uma forma muito direta e muito transacional. E com a pandemia houve aqui um repensar da forma como estávamos a chegar a estes utilizadores. E sabendo que eles não podiam fazer a transação de forma direta, de que forma é que nós podíamos manter esta jornada de descoberta de restaurantes, de ligação emocional ao restaurante, ativa. Portanto, eu diria que grande parte do sucesso passou por isso, por criar uma narrativa emocional com o utilizador, fortalecer essa narrativa emocional, fazer com que os utilizadores dissessem dia após dia que aquilo que mais queriam era poder voltar a utilizar a aplicação, mais queriam era voltar ao restaurante, mais queriam era poder voltar a fazer reservas. Há também outro ponto que não depende tanto daquilo que é o nosso trabalho, mas depende do nosso posicionamento para saber, de certa forma, estar presente e dizer sim quando as circunstâncias se alinham. Hoje em dia, quando entre qualquer grupo de 2, não mais de 4 pessoas, obviamente, decidem ir, pelo menos até segunda-feira, decidem ir almoçar, jantar fora, beber um café, a verdade é que muitas vezes aquilo que existe agora é um primeiro momento de vamos ao sítio X. Sabes se o sítio X ainda está aberto? E esta procura, esta pesquisa, este raciocínio leva imediatamente a uma pesquisa que geralmente é uma pesquisa digital. Nem toda a gente tem uma lista de contactos de todos os restaurantes e todos os cafés que frequenta para poder ligar diretamente. E essa conveniência de pesquisa digital tornou-se maior do que nunca. Esse é o primeiro passo. Mas depois há um segundo. O segundo passo é a reserva. Se nós vamos ao espaço e se nós já vimos que ele está aberto, nós então queremos reservar. Queremos ter essa experiência e garantir que vamos ter realmente um lugar, que aquele lugar na esplanada está reservado e que vamos ter a melhor experiência possível. E um terceiro ponto é que ainda antes de finalizar o espaço, já sabemos que temos essa vontade, vamos pesquisar ainda mais as informações sobre o restaurante, os menus, os comentários que são escritos, porque temos de admitir que também estamos todos numa situação económica que não é exatamente a mesma de há um ano atrás. Então, se vamos almoçar fora ou jantar fora e ter essa experiência, nós queremos investir para ter a melhor experiência. Não é apenas um almoço ou apenas um jantar. É uma experiência. Então, essa experiência tem que haver ainda mais trabalho de investigação. Como é que a Zomato se consegue posicionar para dar resposta? Obviamente, através de serviços que permitem a pesquisa, um reforço do conteúdo atualizado, garantir que os restaurantes têm realmente a possibilidade de atualizar a sua informação, os seus horários, os seus menus, capacitar com módulos de reserva e sem custo para os restaurantes, para que eles consigam realmente usufruir de todo este tráfego que lhes vem da pesquisa no Google e até diretamente na nossa plataforma. Mas, sobretudo, garantir que, em termos de formação, os restaurantes percebem porque é que o estão a fazer. Que os restaurantes percebem que, hoje em dia, digitalmente, e há bocado creio que foi a Regina que mencionou isso, e isso sente-se muito no setor da restauração. Com despedimentos, como aconteceram, com layoffs, como aconteceram, no setor da restauração muitas vezes foram pessoas mais novas e pessoas que muitas vezes cuidavam mais de parâmetros de comunicação ou da atualização de determinadas ferramentas tecnológicas dos restaurantes. Muitas vezes foram elas as primeiras pessoas a perder os seus empregos, porque o restaurante não teve outra alternativa. Isso faz com que possamos chegar aqui a um paradoxo, em que temos os utilizadores mais digitais do que nunca, cada vez mais a procurar mais vezes soluções em aplicações, nos motores de busca, e por sua vez ter restaurantes que podem estar menos capacitados para dar a resposta do que estavam há um ano atrás. Daí que seja tão importante referir esta aposta na educação, e aquilo que o Nuno referiu também é super importante, capacitar para que
os donos de restaurantes, as pessoas que trabalham no setor do turismo tenham mesmo esta formação desde o primeiro dia, porque senão a retoma para o setor vai demorar muito mais do que aquilo que poderia demorar. Nuno, muito obrigado, sem dúvida nenhuma, e fica bem claro da vossa atuação, enfim, daquilo que também foi a nossa conversa aqui, que a questão da comunicação é efetivamente central, e que mais do que comunicar é preciso atuar concertadamente na coordenação desta comunicação, com a qualidade do serviço prestado, a quantidade de informação que se disponibiliza aos turistas e aos consumidores, enfim, é a quantidade, mas acima de tudo da qualidade e os canais próprios para atingirmos estas pessoas. Eu tinha uma última pergunta para a Regina, depois tenho uma última pergunta também para o Nuno Cavaco, e para a Regina eu gostava de lhe perguntar, exatamente no âmbito da comunicação, o que é que deve e pode ser feito para qualificarmos a comunicação, de modo a que os negócios, sobretudo os negócios turísticos, se tornem ainda mais competitivos? Temos que comunicar. E só salientando que comunicar é diferente de divulgar. Nós às vezes fazemos alguma confusão e o que nós fazemos muitas vezes nas nossas organizações não é comunicar, é divulgar. E são dois verbos diferentes que significam coisas completamente opostas. Porque a divulgação é unilateral, eu vou ao digital e divulgo os meus produtos, divulgo os meus serviços, divulgo as coisas que eu tenho para vender ou que eu faço. Comunicar é algo que é bilateral. Eu emito uma mensagem e recebo um feedback. E é isto que nós precisamos fazer. Parar de divulgar e começar a comunicar. Começar a ouvir o que é que o nosso cliente quer, quais são as dores deles, porque é que ele se manifesta. Precisamos diferenciar-nos. O que não é diferenciado perde valor para o cérebro. Quando nós passamos a trabalhar todos igual, da mesma forma, a fazer as mesmas coisas, perdemos valor para o cérebro do nosso consumidor. Então nós precisamos diferenciar-nos, precisamos comunicar, precisamos criar confiança, segurança, responsabilidade e influência. É a influência que faz com que os outros nos queiram a nós e não ao nosso vizinho. É o nosso poder de influência que faz com que nós sejamos preferidos em relação aos outros. E isso consegue-se com a credibilidade e com a confiança que nós trabalhamos, com a credibilidade e com a confiança que nós transmitimos ao nosso possível cliente com a nossa comunicação. Portanto, para mim, o que nós temos que fazer é essencialmente comunicar sempre com o nosso consumidor em primeiro plano, sendo sempre ele o responsável por aquilo que nós dizemos e que nós fazemos. Não aquilo que nós queremos da maneira que nós achamos que é bonito. Não, de acordo com aquilo que ele precisa, que ele sente, que ele quer viver, que ele quer experienciar. E assim conseguimos uma comunicação mais eficaz. Conseguimos acrescentar valor, dar ao nosso cliente aquilo que ele efetivamente precisa, que ele quer, e conseguir nos distinguir dos outros. Regina, muito obrigado. Obrigada sem dúvida nenhuma. E essa diferença entre comunicar e divulgar é efetivamente um dos cernes da questão e que temos que ter muito bem presente. É a tal questão entre comunicar por comunicar ou divulgar pensando que se comunica, quando se devia ter uma estratégia clara e medir o impacto dessa estratégia no retorno que temos do nosso cliente. Para concluirmos, eu tinha uma pergunta para o Nuno Cavaco, que tem a ver com este plano de transição digital e que nós sabemos que visa aproveitar ao máximo a diversidade do tecido empresarial português. E Nuno, o que eu gostava de lhe colocar era como é que o Nuno vê o turismo e a economia local a retirar dividendos do digital nos próximos anos? Obrigado, Jorge. Bom, eu acho que é uma grande alavancagem. De facto, deixe-me só dizer-lhe que em termos do plano de ação para a transição digital, como disse, nós temos 3 pilares fundamentais, um que é para a inclusão das pessoas e para o desenvolvimento das competências digitais, o segundo é para a transformação digital do país, das empresas, e o terceiro é para a digitalização do Estado. Portanto, e depois temos um pilar que é transversal a tudo isto, que tem a ver com as tecnologias, portanto, a cloud, a cibersegurança, o 5G, enfim, tudo o que tem a ver com a inteligência artificial, enfim, tudo o que são enablers à realização da implementação dos outros 3 pilares. E neste contexto, nós temos várias iniciativas, não é? Dentro daquilo que dentro daquilo que são, do pilar 2, aquilo que são as iniciativas e as medidas que são mais emblemáticas,
relativamente a este tema do combate à litoralização, ou seja, à diferença, à redução das assimetrias regionais. Nós temos um projeto, que é uma medida que é o mais coeso, que no fundo tem como intenção promover o interior em termos das suas capacidades, não é? No fundo acaba por ser uma iniciativa que visa atrair empresas para o interior numa lógica de lhes dizer que temos talento residente, não é? Portanto, ou seja, porque as empresas, quando fazem uma escolha ou análise de uma opção de localização, há sempre um conjunto de fatores que eles consideram. Portanto, muito mais macro, temos a estabilidade política, mas depois podemos ter questões como o terrorismo, a exposição ao risco, mas depois temos coisas mais micro, que têm a ver com competências, talento, proximidade a clientes, proximidade a fornecedores. Muito implícita isto são acessibilidades, telecomunicações, temos a questão toda da saúde, infantários pós-miúdos, arte e lazer, cultura, isto é tudo muito importante quando se está a fazer uma deslocalização ou uma opção de localização das empresas. E de facto, se nós conseguimos introduzir ou dotar o interior destas iniciativas, e aqui temos que ter, obviamente, um grande esforço naquilo que é dotar as infraestruturas necessárias, e aqui estamos a falar do digital, temos que obviamente falar da acessibilidade à internet, e portanto nós temos que fazer uma cobertura regional que satisfaça estas necessidades, e depois temos que também ter a consciência de que o talento é uma âncora. O talento digital, há uma grande escassez de talento digital, a nível mundial. E, portanto, nós temos que promover o nosso país relativamente àquilo que são as competências digitais. Porque ninguém vai, por exemplo, para Porto Alegre ou para Castelo Branco se não houverem lá competências digitais e um micro ecossistema digital que permita às empresas a sua inovação. Só para lhe dizer, nós fechámos relativamente há pouco tempo a primeira fase destas candidaturas do Mais Coeso, que excedeu largamente as nossas expectativas. Nós conseguimos ultrapassar largamente o financiamento disponível para esta fase. Portanto, é um programa com muita adesão e que estamos até a considerar eventualmente fazer-se a segunda fase, antecipar a segunda fase. Mas para lhe dizer que, para além desta lógica, eu gostava também de referir o seguinte. Em relação àquilo que é o interior, há outras medidas que nós estamos a desenvolver que podem de facto ser diferenciadoras. Nós temos consciência que o facto de estarmos em teletrabalho ou o teletrabalho ser cada vez mais uma opção, as pessoas têm a facilidade de estar em qualquer lugar, e o interior fornece também características de viver que são únicas e ímpares. E reparem, numa lógica de captura de estrangeiros, o nosso país oferece condições absolutamente extraordinárias. E nós, juntamente com a ICEP, estamos a promover aquilo que é o Why Portugal, não é? No fundo a promoção do país ao estrangeiro, numa lógica de captura de investimento e de captura de empresas para o nosso país. E, portanto, este Why Portugal também visa estas regiões menos favorecidas. E, portanto, há aqui tudo isto tem que ser visto no contexto. Nós não podemos dizer, olha, venham só para esta região porque temos lá um polo de inovação. Não, o polo de inovação não chega. Tem que haver outro tipo de infraestruturas para o alavancar. E, também tendo isto em conta, nós temos outro programa também inserido no Pilar 2, que é a criação de uma plataforma de e-residency. O que é isto do e-residency? Isto, mais uma vez, é facilitar o negócio de estrangeiros via Portugal. Ou seja, é uma plataforma que
permite estimular os nómadas digitais e, portanto, uma pessoa que está a viver, imagine, na Índia e quer transacionar na Europa, pode fazê-lo por via do seu reconhecimento via esta residência digital e fazer com que o seu negócio prospere por via desta plataforma nacional. Portanto, e isto, parecendo que não, acaba por ser também um veículo de promover Portugal. Porque nesta plataforma, lá está, vamos comunicar, e muito bem, de acordo com a Regina, não é divulgar, é comunicar, por forma a tentar atrair, ou seja, juntar o viver e trabalhar, o tal pleasure, não é? O tal pleasure, no sentido que a pessoa trabalha, posso trabalhar em Portugal, olha que giro, olha os fatores diferenciadores que aqui estão. Vou trabalhar, mas também desloco-me, faço um bocadinho de lazer, estendo a minha estadia para ter um bocadinho de férias e, portanto, tudo isto são dinâmicas que estamos a promover. Outro aspecto que também é muito importante e que também estamos a tentar promover o interior com estas dinâmicas empresariais são as zonas livres tecnológicas. O que é que são as zonas livres tecnológicas? As zonas livres tecnológicas são um enabler, ou seja, um facilitador da experimentação e ensaio de tecnologias. E se nós, imagine, eu quero fazer um teste de drones com uma nova tecnologia, eu não posso ir ali para a Alameda e pôr um drone no ar, não é? Portanto, eu tenho que ter licenças, tenho que estar de acordo com determinados regulamentos. E a obtenção desta licença para eu poder fazer os testes ou os ensaios, e isto ainda mais complexidade tem quando estamos a fazer ensaios, que são pela primeira vez, portanto são coisas totalmente inovadoras, sem experiência anterior. Portanto, nós temos que facilitar e reduzir o tempo de ciclo destas aprovações de licenciamento. Isto permite-nos a nós também reduzir o tempo de ciclo da inovação e tornar-nos muito mais competitivos a nível internacional. Ora, isto é um fator de atração de empresas. Se nós conseguimos estimular, junto das CIMs, das autarquias, dos principais players a nível regional, inclusivamente destas regiões mais desfavorecidas, nós conseguimos atrair outro tipo de agentes que podem também alavancar o interior. Um outro aspecto que eu também queria salientar, aliás, só queria salientar mais dois, um deles é os DIHs. O que é que são os DIHs? São os Digital Innovation Hubs. Os Digital Innovation Hubs, ou seja, polos de inovação digital, já se lançou o concurso e estamos em fase final de apreciação das candidaturas, e o que se pretende é efetivamente ter um DIH, ou seja, um polo de inovação digital, a constituir uma rede nacional que vão pertencer a uma rede europeia de DIHs. O que é que são estes polos de inovação digital? São também plataformas de experimentação de tecnologia, mas de tecnologia que já existe, não são os testes, não é? São ensaios em termos de instrumentação que já existe nestes DIHs, em que as empresas podem ir lá fazer a sua aplicabilidade. Porque o grande desafio das empresas em termos da sua digitalização é muito, também não têm conhecimento do que é que são as soluções existentes e como é que elas as podem adaptar à sua realidade. E estas infraestruturas podem ser uns facilitadores e uns aceleradores disto. Ou seja, olha, nós temos estas tecnologias, vocês querem fazer este produto, vamos lá então perceber como é que nós conseguimos desenvolver esta solução adequada à sua realidade. E isto também se pretende que haja um DIH setorial, e presumo que destas candidaturas que estão agora em apreciação resulte também um DIH associado ao turismo, onde as empresas e os vários agentes do ecossistema turístico podem também fazer estas experimentações em loco. Por último, e também a ver com esta questão da coesão, acho que é muito importante associarmos o turismo local e as atividades turísticas locais e a atividade económica local com o conceito de Smart Cities. Portanto, muito se fala nas Smart Cities, há muitas coisas que já estão a evoluir nas Smart Cities, numa lógica de Smart Cities, e há muitas autarquias que já estão bastante evoluídas naquilo que é o seu contexto e naquilo que é a sua visão de materialização deste conceito. Mas o Smart Cities tem uma ligação direta com os Smart Destinations. E, obviamente, Smart Destinations está muito associado ao Smart Tourism. E, portanto, se nós conseguimos tirar partido desta lógica integrada destes conceitos, desde a Smart City ao Smart Destination, portanto,
à inteligência do destino e à inteligência do turismo, tudo isto fará mais sentido e será de facto uma alavancadora, não só a nível dos grandes polos, obviamente, mas também ao nível dos polos regionais mais desfavorecidos, mas se funcionarem em rede, ainda melhor. Nuno, muito obrigado pela informação e também pela explicação de como é que esse ecossistema funciona. Aliás, eu vi que colocou aqui a resposta para um dos nossos participantes sobre o que era o ecossistema do turismo. E, de facto, estas interações e este trabalho em rede é fundamental. Para concluirmos mesmo, e já estamos bem para além da nossa hora, mas eu creio que a conversa tem estado muito interessante e, portanto, eu espero que os nossos participantes estejam a acompanhar com gosto. Eu tinha um desafio final, uma pergunta para o Nuno Fernandes, que tem a ver com aquilo que é a sua posição na empresa, o Head of Growth. E, portanto, Nuno, como Head of Growth, que sugestão tem para as nossas empresas para crescerem desta forma sustentada, de uma forma estratégica, de uma forma digital? Há um conjunto muito simples e pragmático de orientações que eu acho que se forem seguidas, depois obviamente trabalhadas para cada setor e para cada empresa, podem ter bastante sucesso e sobretudo no setor da restauração há algumas que infelizmente ainda não vemos e que se passássemos a ver mais no futuro, certamente trariam mais benefício. Eu diria que o primeiro é o da resiliência, mas não é o da resiliência simplesmente por existir e por persistir. É realmente esta resiliência, como já falámos ao longo destes últimos minutos, uma resiliência que é uma resiliência também pensada. Eu estou a resistir neste momento porque eu tenho a visão que vou chegar a X, vou fazer Y. Pensar que as novas verticais que estão de negócio que estão a ser criadas, e novamente falando da restauração e da Zomato, pensando quando falamos em takeaway, quando falamos em delivery, quando falamos em cloud kitchens, que são conceitos que se calhar há 2 anos ou há 3 anos atrás não estavam tão presentes na mente de cada um. Pensar esta resiliência, mas com estratégia. Portanto, é muito importante pensar onde é que nós queremos chegar. Nós estamos a resistir com um propósito. Porque senão pode haver uma outra área, pode haver um outro caminho onde possa ter mais sucesso. Portanto, é necessário haver esta integração. Obviamente que é difícil, mas como é que nós podemos facilitar? Podemos facilitar com união. Em alguns setores do turismo não existe uma grande coesão no setor. Cada player, cada empresa quer ser um bocadinho mais ágil que a anterior e um bocadinho mais, às vezes, cortar algumas esquinas. E é óbvio que estamos num momento de sobrevivência e, portanto, ninguém está a condenar ninguém. Mas aquilo que dizemos é que com mais união, melhores resultados virão. Essa união, depois, também tem uma consequência a nível de negociação. Se há uma união, então há uma capacidade de negociar com vários players tecnológicos, com várias soluções, taxas, condições, investimentos, subsídios que podem ser repartilhados e compartilhados de uma forma completamente diferente. Um restaurante isolado, ou um café isolado, ou uma pastelaria isolada, concorrer a um determinado fundo pode ser a coisa mais complicada ou mais simples, dependendo do processo em que está. Mas uma união de pastelarias, uma região, um determinado agrupamento, poder fazer esse concurso de forma conjugada vai, sem dúvida, trazer mais-valias. Está na altura de nós pensarmos no setor do turismo que temos que a concorrência é algo saudável e o utilizador não quer ir apenas ao mesmo espaço todos os dias, nem todas as horas. É a diversidade e a qualidade da experiência que vai marcar esta repetição ao longo do tempo. Portanto, a união vai permitir melhores condições para todos, não apenas para cada um individualmente. E depois, dentro da aprendizagem, eu acho que às vezes há tentativas de aprendizagem e às vezes há testes. Eu acho que estes temos de unir um bocadinho mais estes dois conceitos. A aprendizagem tem obrigatoriamente de ter testes e os testes têm obrigatoriamente de implicar aprendizagem. Sempre que estivermos de forma dissociada a dizer vamos fazer agora uma formação para ter competências e agora, por outro lado, vamos a correr para fazer testes para aprendermos o que é que funciona, acho que estamos a cortar aqui um eixo que é muito importante. Temos 2 margens do rio, mas não temos uma ponte. Acho que é importante que exista essa ponte. Nós estamos a fazer este teste com este propósito e como percebemos isto, então temos de ganhar mais competências aqui. Ou então acontecer o contrário. Como estou a ter esta aprendizagem, eu não estou a ver de que forma é que isto é aplicável ao meu negócio, e se calhar nem é, então vou testar para perceber em que medida é que é.
estes parecem modelos completamente simples ou até simplistas de crescimento, mas são neste momento aqueles que eu diria que são os mais importantes para conseguirmos ter sucesso. Tal como a Regina tinha dito e muito bem, as marcas quando tiveram nos primeiros meses da pandemia, já o ano passado, e tiveram a disponibilidade para comunicar, elas aprenderam muito sobre aquilo que é a sua identidade. Muitas delas descobriram aquilo que é a sua identidade. Têm hoje em dia, se tiverem de passar esse trabalho a uma empresa, a outro, até mesmo familiarmente, se tiverem de passar essa informação, estão hoje muito mais preparados, porque já existe um corpo de trabalho que não existia antigamente. Nós fizemos isso de forma um pouco desconexa. Todos nós acabamos de fazer isso de uma forma um pouco desconexa. Acho que está na altura de pegar nesse corpo de trabalho e realmente aproveitar este momento que foi terrível para todos como algo que nos pode impulsionar mais para a frente. Seriam estes os principais conselhos que eu teria a dar. Nuno, muito obrigado. Creio que foi uma conversa extremamente estimulante, diferente. O Nuno ainda está com a mão no ar. O Nuno tem que ser muito rápido, porque nós estamos bem para além do nosso tempo. Vou ser muito rápido. Jorge, só para terminar aqui com uma nota final. Nós para fazermos o nosso roadmap de transição digital, as empresas têm também ferramentas ao seu dispor. Existem ferramentas, e estão a ser lançadas agora, ferramentas de avaliação da maturidade digital das empresas, e também estamos a lançar uma iniciativa que tem a ver com os selos digitais, ou seja, são sistemas de certificação digital das empresas, em que são 4 dimensões: a dimensão da cibersegurança, a dimensão da privacidade, a dimensão da acessibilidade/usabilidade e também da sustentabilidade. Portanto, estes 4 selos vão existir num âmbito do selo de maturidade digital. Como última nota, queria só frisar que o Nuno referiu muito bem esta lógica da coesão e também daquilo que é a capacidade de fazer investimentos em conjunto. Ora bem, todos nós sabemos que vem agora aí o PRR, portanto o Plano de Recuperação e Resiliência, e portanto vai estar também disponível apoio financeiro para as nossas empresas. E só para ter uma ideia, o que está neste momento ainda, por aprovação ainda, mas dou-vos este referencial, para a transição digital no PRR estão estimados 2,6 mil milhões de euros. 2,6 mil milhões de euros, em que a transição digital representa cerca de 25% deste valor. E, portanto, estão aí as oportunidades, estão aí os apoios e, portanto, só depende de nós. Obrigado, Jorge. Obrigado. Ora essa. Regina, não sei se tem alguma nota finalíssima. Não vou escutar mais o tempo, porque eu teria aqui imensas coisas para falar. Não, só mesmo um adeus. Mas sim, as empresas aprenderem a trabalhar em conjunto, complementaridade. O Nuno deu o exemplo da junção da mesma área em grupos, em associação, mas a complementaridade também é de extrema importância. Um hotel precisa de um restaurante, o restaurante precisa de um café, o café precisa de um museu, e o poder trabalhar em complementaridade é uma mais-valia e é valor acrescentado para os negócios, obviamente. Muito bem. Muito obrigado a todos, em meu nome e também, com certeza, em nome do Visit Braga. Agradecer também aos nossos anfitriões por nos terem convidado e por nos terem recebido. Dizer-vos que foi um prazer abordar um tema tão interessante e tão presente e futuro como este do digital, e deixar uma nota final a pedido do Visit Braga, dizendo que na próxima semana, no dia 23, vai acontecer o 3º webinar e que esse será dedicado ao tema do turismo seguro. Eu convido os nossos participantes a visitar os websites dos nossos oradores e o nosso também, porque há muita informação sobre estas temáticas, todos eles têm muito conteúdo, eu tive o cuidado de fazer o trabalho de casa e analisá-lo, e portanto deixo esta nota e dizer-vos que foi um prazer ter estado convosco e que da minha parte disponham para continuarmos estas e outras conversas.